Salve, salve, torcida azulina! Estamos começando aqui o episódio número 11 do Bancada Azulina e hoje nós temos novidade, hoje nós temos mais uma componente na nossa bancada, então ela que estreia hoje vai ser logo apresentada. Boa noite, Ellen, como foi sua semana? Se apresente aí pra torcida azulina, a nova integrante do Bancada. Oi, galera! Boa noite, pessoal. Boa noite. Sou Ellen, torcedora de confiança. E estamos aí, né, pra impor o lugar de mulher na bancada. Valeu. E junto comigo e com Ellen, dois velhos conhecidos aqui do Bancada Azulina. Lucas Oliva, como é que tá a semana, meu velho? Semana tá boa. Abraço, Mike. Abraço, Jones. E uma boa noite especial pra Ellen. Já tava mais do que na hora da massa feminina proletária representar aqui no Bancada. Muito bem. E para terminar as apresentações, Jones Ribeiro, como é que você tá, meu querido? Como é que foi a semana? Como é que você tá? E aí, Mike? E aí, Ellen? Seja bem-vinda. Somos a maior em tudo, inclusive na torcida feminina, e agora temos uma componente, uma companheira nossa aqui na bancada. Boa noite, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve, os amigos que acompanham o Bancada Azulina. Mais uma vitória, enfim. Uma eliminação de novo na Copa do Nordeste. Não há nada de novo sob o sol. Vamos comentar como foi essa semana de confiança. Beleza. E o Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br e nas principais plataformas de streaming como o Spotify, o YouTube e também no feed. Para quem já ouve podcast há muito tempo, adiciona nosso feed lá para ouvir no seu aplicativo de podcast melhor. Quem nos seguia no Spotify, houve um problema, uma atualização nos termos de uso do Spotify, que acabou tirando nosso podcast do ar, a gente teve que reiniciar. Então, se você não seguia, siga de novo para melhorar, ou para você voltar a acompanhar e a receber os podcasts toda semana. E no principal jogo da semana, nós tivemos a primeira vitória, depois de 7 jogos, a primeira vitória sob o comando de Daniel Paulista. Foi uma vitória difícil sobre a Dourense, mas que nos deu várias nuances do que a gente pode ver de positivo e de negativo desse time. O time começou perdendo, Rafael Fila faz um pênalti infantil, e 1-0 para a Dourense. Depois de um tempo, o Flávio empata o jogo e logo depois outro pênalti para a Dourense que volta à frente do placar. Vira o segundo tempo. No segundo tempo, Confiança volta com alterações, volta com o Ítalo, salvo engano, e esqueci a outra, depois a gente comenta. E consegue fazer 2 gols. Ítalo e Marcelinho consegue fazer 2 gols. E aquela coisa do time que toma o gol, que quando tá atrás do placar se desespera, pelo menos nesse jogo, nesse segundo tempo ficou para trás. O time faz um bom segundo tempo, tira qualquer chance da Dourense jogar, se impõe como deve se impor e faz 2 gols, vira o jogo para 3-2 e temos nossa primeira vitória, liderança provisória do hexagonal, que já foi perdida nessa rodada, e chances reais de ir para a final. Então vamos começar falando mais aprofundadamente desse jogo. Ellen, como você viu a Confiança 3, Dourense 2, onde fizemos um primeiro tempo bem ruim, mas no segundo tempo a coisa deslanchou, jogamos muito melhor que a Dourense e vencemos o jogo. Então, eu acho o seguinte, eu não pude acompanhar a partida completa, mas nos lances que eu pude acompanhar, que eu pude ver depois no pós-jogo, deu para perceber que o time, ele, comparado aos outros jogos, já tá mostrando o entrosamento com o Daniel, na minha percepção. Mas acontece que continua imaturo, velho. Eles continuam com aquela coisa de falta besta. Vila mesmo aquele pênalti desnecessário. Eu acho que tem que trabalhar mais isso. Eu não sei se
desespero, se é medo, não sei o que acontece. Mas como você mesmo ressaltou, o segundo tempo foi seguro, pelo que eu pude perceber no lance a lance. Inclusive eu acompanho pelo Twitter. Quando o Mike posta as coisas, eu fico acompanhando, quando eu não tô podendo assistir o jogo. Mas eu acho que já deu pra ver melhora em relação aos outros jogos. Nesse jogo da Dourense. O último jogo contra o Santa Cruz eu não tenho nem como opinar, porque eu nem assisti, nem acompanhei. Esse jogo contra o Santa Cruz foi um amistoso do Sub-20, um amistoso de luxo. A gente comenta ele mais pra frente. Jones, como é que você vê esse jogo? Foi importante demais a gente conseguir virar um jogo. Foi o primeiro jogo da temporada em que conseguimos uma virada. Começamos, como de costume, mal. Como você já comentou, o Rafael Villa fez um pênalti muito infantil. Mas para além dos detalhes muito específicos do jogo, eu prefiro me apegar no espírito. Foi um espírito importante. Parece que no vestiário o Daniel Paulista conseguiu chacoalhar a equipe, deu bronca quem tinha que dar, fez as alterações que tinha de fazer e o time conseguiu mostrar uma reação. E isso me agrada, porque até agora a gente tinha visto uma equipe apática. Quando pegava o primeiro gol, era sinal de derrota. Em todos os jogos em que nós pegamos o primeiro gol, nós perdemos, excetuando o jogo contra o Vitória, que foi um empate aqui no Batistão, e aquele jogo contra a Dourense. Os desempenhos, mais do que claro que alguns atletas têm um desempenho técnico muito acima da média para o Confiança, apesar de alguns erros pontuais. É o caso de Radar, mais uma vez, e o caso de Ítalo, que quando jogam juntos ali pelo lado esquerdo, causam muito incômodo para os adversários, porque são realmente bastante técnicos. A equipe, como a gente comentou no nosso último programa, não era terra arrasada, e ficou claro que não é terra arrasada. Conseguimos nos recuperar e agora é a hora que a gente vai ter que mostrar as nossas fichas, né? Agora é a hora decisiva. 2 jogos muito, muito duros, 2 clássicos. A equipe mostrou uma reação, mas é preciso continuar. Eu acredito que não acontecerá. O time, eu sempre penso nisso no futebol, o time que chega na fase final e ele consegue avançar, ele consegue progredir, é o time que está talhado a vencer. Quem bota o bloco cedo demais na rua, começa a cansar. É o que parece que está acontecendo, por exemplo, com o Lagarto. A gente cresceu na hora certa, o clima agora é o clima de vitória no clássico contra o rival. É um jogo que a torcida precisa ter paciência, mas a gente vai conseguir. Beleza. Eu brinquei no Twitter depois do jogo que Daniel Paulista ouviu Bancada Azulina número 10, quando a gente falava que o time tinha que ter mais amplitude, jogar mais pela direita. E foi justamente quando Marcelinho entrou que houve essa amplitude. E aí, Lucas, como você viu essas mudanças do primeiro para o segundo tempo e como elas fizeram com que o time vencesse a partida que saímos pro vestiário perdendo? Ô Mike, primeiro que o Dourense deve estar de cabeça chata, né? Porque perdeu de 3-2 pra gente e hoje perdeu de 3-2 pro Itabaiana, né? Foi garfado. O hexagonal foi garfado, né? Tô por fora. Eu vi vídeo do gol impedido que daria um empate ao Dourense, estava muito em posição regular, mas segue o jogo. Lamentável isso, né? Lamentável, mas o fato é que foi 3-2, o Confiança com o Daniel Paulista, eu tô botando muito fé nesse treinador. Pra mim, o maior acerto do Confiança nessa temporada 2019, porque a gente precisa de um treinador, ele tem, que é decisão, ele decide. Quando ele decide mandar os juniores do Confiança pro Arruda pegar o Santa num campeonato que você já está eliminado, que é o pesadelo de todo proletário, que é o Nordestão, e ele nem vai, ele manda Geraldo também ir, ele tá tomando decisão. Ele vai ter uma semana cheia com um time que para ele é o time principal para ir pro clássico contra o Sergipe, quarta-feira, decidir a vida do Confiança, porque, a meu ver, o Confiança agora está a uma vitória e um empate da final do campeonato. Se a gente empatar com o rival, a gente vai terminar na liderança da 4ª rodada e vamos para a última rodada precisando vencer o Itabaiana. Obviamente que vamos vencer os 2 jogos, vamos bater na duplinha Itagipe na 4ª e depois no sábado, na rodada final, contra o Itabaiana lá no Batistão. E contra o Dourense, os companheiros de bancada resumiram bem. Foi um jogo que o Confiança virou a chave nessa temporada, conseguiu reverter, ficou 2 vezes atrás no placar, mas o treinador, novamente, o Daniel Paulista, com decisão, ele vem para o intervalo, já faz 2 alterações,
que é o Ítalo e o Marcelinho, e o time ganha outro jogo, porque são jogadores que jogam, são jogadores construtores, né? Eles não são destruidores. Infelizmente o Marcelinho teve a chance de ouro dele contra o Lagarto, e com umas falhas ele ficou um pouco queimado, tal. A gente foi goleado naquele jogo, mas espero que agora ele volte com mais consistência aí a frequentar na escalação proletária. Beleza. Eu também tenho nada a acrescentar à análise de vocês em relação a essa vitória contra a Dourense. Foi muito boa. Chegou no momento certo, ela, enfim, mostrou vários dos nossos erros no início do jogo, mas também mostrou vários dos acertos já na segunda etapa, onde a gente anulou a jogada do Dourense. Eu não lembro um chute ao gol que o Dourense tenha dado no gol de Jean no segundo tempo. Então foi um jogo muito bem feito pelo Confiança, méritos dos jogadores, óbvio, mas também de Daniel Paulista, por ter visto os erros, os problemas, e ajustado a tempo, para que não deixássemos a vitória escapar como estava acontecendo ali ao final do primeiro tempo. Ô Mike, oi. No Batistão é inadmissível o maior time do estado, o Dragão do Bairro Industrial, não mandar. É inadmissível. Quando o Dourense vem jogar aqui, o Lagarto, ou qualquer time de interior, eles têm que ficar desconfortáveis, já. Porque quem manda aqui é a gente, pô. Então você tem que atacar pela direita com o Marcelinho, você tem que atacar pela esquerda com o Radar e com o Ítalo. Você tem que gerar um desconforto. E eu também queria registrar aqui a atuação do 9. Obviamente que o Betinho, eu sei que Jones já criticou ele bastante aí, mas faz toda a diferença você ter um cara ali como referência, velho. Você segura 2 zagueiros. Em relação ao jogo contra o Santa Cruz, ao que parece ninguém assistiu. De fato era um jogo de menor importância, eu estava cheio de coisas para fazer e não dei atenção nenhuma. Eu olhei... Também não assisti, não. Mas você viu alguma coisa, Ellen? Não assisti. Viu os vídeos? Não assisti, não fiz pré-jogo, não fiz pós, não vi nada. Tá, também não vi, eu vi só os gols. E assim, o primeiro gol, aquele gol meio clássico do Confiança tomar esse ano, né? Bola cruzada na área e alguém sobe livre. O segundo gol já foi uma jogada individual, também a imagem não ajudou muito. Quando a imagem mostrou, já era o atacante do Santa Cruz frente a frente com o Genivaldo, que de cavadinha fez os 2-0. Agora, em que pese a eliminação do Santa Cruz no meio de semana para o Afogados no Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz vinha vem numa boa temporada, com o Leston Júnior, que é o técnico, que foi o técnico do Botafogo da Paraíba o ano passado, que quase subiu para a Série B. Então, com o time titular já não seria muito provável a nossa vitória lá. E com o reserva, tomar só de 2-0, acho que foi ok. Jones, você viu alguma coisa sobre esse jogo? Viu algum comentário, vídeos, enfim? Eu tentei assistir um pedaço do jogo, mas confesso que não consegui, porque o sinal estava caindo muito da internet, porque era o único meio que nós tínhamos de assistir o jogo pela internet, estava caindo bastante, acho que até por conta da chuva, e eu não consegui acompanhar. Eu prefiro até, nesse momento, ampliar um pouco. O Confiança, mais uma vez, acumula mais uma eliminação no Campeonato do Nordeste, mas para esse ano uma coisa é mais grave. O que é mais grave é que a gente perdeu a chance de estar na última rodada podendo se classificar porque não vencemos o Salgueiro aqui naquele jogo que ainda era com o Betinho. Se a gente tivesse vencido aquele jogo, nós tínhamos 11 pontos e a gente podia brigar por classificação. Mas já que perdemos, e aí vem uma outra coisa que eu queria falar há algum tempo, a gente, na minha opinião, aquele jogo contra o time, contra o Vitória, a gente não precisava entrar para ganhar o jogo, porque já estava claro que a gente não ia conseguir, e uma coisa que todo mundo tem que conhecer, inclusive um clube, são os seus limites. Estava claro que pela tabela a gente não ia conseguir mais a classificação. E aquele jogo contra a Vitória a gente perdeu um monte de jogador. Perdemos Felipe Lima, que se machucou. Foi naquele jogo que Tito se machucou. Enfim, é algo a se pensar. Que se naquele momento era tático manter a equipe titular nos jogos seguintes, e a gente não conseguiu. Agora, o que nos resta é ser campeão sergipano, conseguir o título para ano que vem, pegar a cota do Nordeste de novo, porque parece que é só o que nos importa para essa competição. Não, o Daniel Paulista vai melhorar. Assim, falando ainda... Eu só espero que não seja só participação, né? Porque, velho,
todo ano, Confiança ali tentando, e não sai do deixa pra lá. Só fica ali naquela, né? Na Copa do Nordeste, que eu digo. Sim. E existem chances, sim, de classificação. Pô, o time do Confiança, se eu não me engano, eu não lembro se foi no elenco de 2016. Não, 2016 estava uma bosta. Não, acho que foi 2017. Que... Não foi 17, foi 17 que a gente ganhou o estadual. Que o elenco não tava tão ruim assim, pô. Não foi 17. 17 nem jogou a Copa do Nordeste, não foi? Agora me deu um branco. Mano. Deve ter sido 16. Não foi não. Acho que foi 16. Que a gente tava... Inclusive, 16 a gente tava contando com tudo, né? Meu Deus, agora vai. Que calendário tinha? Tinha Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série C, estadual e o Confiança, meu Deus do céu, lutou pra não cair. Eu espero que a próxima participação na Copa do Nordeste não seja assim tão ruim, né? Pelo menos uma final. Vamos sonhar, né? Não custa nada. Olha, Ellen, passar de fase eu já tô aceitando de boas, porque... Pois é. Essa Copa do Nordeste que você me falou 2016, eu tô até abrindo aqui pra tentar lembrar o grupo, mas, salvo engano, era um grupo muito acessível. Bahia, Santa Cruz. Era forte. Mas teve uma Copa... A gente perdeu aqui dentro pro Bahia, foi um jogo feio, dia de semana à noite, eu fiquei pé da vida. Então, falando ainda da Copa do Nordeste desse ano, além do jogo que o Johnny citou contra o Salgueiro, cara, teve aquele empate contra o Sampaio lá em São Luís, que eu não aceito ainda até hoje, que ele não me desce. O Confiança teve a chance de matar o jogo no primeiro tempo, fazer 2-3-0, o Sampaio estava entregue e o time simplesmente se acovardou no 1-0. Parou de atacar. Foi impressionante aquele jogo. Acho que esse jogo do Salgueiro, que ainda para terminar, ainda teve aqueles pênaltis bem contestáveis por parte do juiz. Teve esse jogo contra o Salgueiro, que foi o segundo jogo da temporada, e Betinho me inventa de poupar jogadores. Vale aí um pouquinho, você conseguiu acompanhar algo sobre esse jogo contra o Santa Cruz? Mike, eu não vi o jogo. Só pra cumprir tabela, né? Infelizmente, mais uma campanha terrível no Nordestão. Quando a gente perdeu o Salgueiro fazendo seu primeiro jogo de temporada aqui no Batistão, que era pra gente dar um sacode no Salgueiro, a gente vai e perde o jogo, entendeu? Então, aquilo ali já era o prenúncio do Nordestão. Então, esse jogo, Daniel Paulista tomou a decisão correta de mandar... Olha, tinha jogador que eu nunca tinha visto o nome, viu? Tá, eu vi lá o elenco, os reservas, jogador que eu nunca tinha visto o nome, nem sei quem é. Bem, então, acho que da Copa do Nordeste é isso. A gente continuamos aí com esse trauma, com essa mácula na nossa história, de nunca fazer uma boa Copa do Nordeste. Salvo engano, a gente aí Cadê Felipe Lima aqui para ajudar a gente? Felipe Leite, desculpa. Parece que a gente fez uma Copa do Nordeste boa em 2001, mas enfim. Não foi bem. Quem foi bem foi Cristiano Alagoano, que foi o artilheiro da Copa do Nordeste. Mas o Confiança e o Sergipe sempre dividem a lanterna da Copa do Nordeste. Isso é histórico. Aí fica um tirando onda da sarro com o outro. Um ano é um que é lanterna, outro ano é outro. E a gente é vergonha e chacota no Nordeste. Aí eu tenho que reconhecer, o Sergipe, o rival já chegou na semifinal. Já fez boas campanhas na Copa do Nordeste. Eles já fizeram boa campanha, a gente nunca. Não, enfim, o que eu tava comentando é que a gente fez uma boa campanha, salvo engano, em 2001. Essa que você tá falando de Cristiano Alagoano foi em 2011, que ele foi artilheiro, inclusive, da Copa do Nordeste. Mas enfim, vamos torcer que a gente consiga a vaga direto. E não conseguindo a vaga direto, agora em maio já terá o pré-nordestão. Espero que isso não seja pauta do Bancada Azulina, porque a gente vai ser campeão e conseguir... A gente vai ser campeão. Direto na fase de grupos. Beleza. Então, agora vamos para a pauta principal do nosso programa. Que vai ser, aproveitando o último dia do mês de março, o apagar das luzes de março, falar sobre mulheres na arquibancada. Hoje nós estávamos esperando outra convidada, mas ela não pôde aparecer. Então a gente traz Ellen, que vai fazer parte da nossa bancada permanentemente, para começar trazendo isso, sobre esse tema aqui, mulheres na arquibancada. Para Ellen, comece contando, Ellen, um pouco da sua história na arquibancada e o que evoluiu desses anos para cá. Então, a minha história começou cedo. Eu não sei se vocês sabem, acho que Mike me acompanha no Twitter, que já viu eu falando alguma coisa. Eu sou do Rio, nasci no Rio, meu pai é flamenguista, e
Aos 4 anos de idade eu fui assistir um Flamengo e Palmeiras no Maracanã. A partir dali, todas as vezes que meu pai... Aí com 5 anos eu vim morar em Aracaju. Aí, como meu pai já havia morado em Aracaju anteriormente, ele torcia por Confiança porque ele estudava no bairro industrial, né? Isso conta muito. Aí ele meio que me influenciava, né? Me levava pro campo, aquela coisa. Eu não vou mentir que eu não me prestava muita atenção, que nessa época eu ia pra Papicolé, comer amendoim. Pra acompanhar meu pai. É, isso mesmo, ainda bem. Rolete de cana. Era mesmo. Inclusive tem até uma foto, meu pai fardado de Trovão Azul. Ele não era da Trovão, mas ele comprou uma camisa da Trovão. O cabelinho dele ainda estava preto à época, tudo bem. Aí eu acompanhava meu pai sempre. Quando foi em 2014 que eu voltei a frequentar o Batistão por mim mesma, assim. Eu parei, acho que com os meus 12, 13 anos. Aí quando foi em 2014, depois de velha, né, como o povo fala, que eu voltei a frequentar o Batistão, não com tanta assiduidade, né. Em 2016 foi que eu falei, velho, tá aqui, pertinho de casa, o time precisa de força, o time precisa de incentivo, não, peraí. Aí eu me associei e comecei a frequentar, acho que em 2016... Eu só perdi 2 jogos aqui em casa. Fui pra fora também, pra alguns estados pra assistir. E foi aí que começou essa paixão maluca. Sempre fui apaixonada, mas em 2016 ela ficou mais forte. Eu acho que eu pude acompanhar mais de perto, eu tinha mais autonomia, porque eu sempre convivi com aquele preconceito, né? Que estádio é perigoso, que torcida organizada é perigosa, que você vai apanhar no estádio, que mulher sozinha no estádio vai ser assediada, e aquele negócio. Foi quando eu comecei a frequentar em 2014, vi que não era nada daquilo, e em 2016 foi que eu comecei. Eu ia sozinha pra jogo, eu levava minha mãe, meu irmão, quando não, eu chamava alguma amiga. Nunca fui no Batistão, eu tentando entrar na mente, mas não consegui não, sabe? Isso é paixão que vem da pessoa mesmo. Eu acho que a influência não... Eu, como mulher, acredito que não consegui influenciar muita gente, não. Mas estamos aí, até hoje, sofrendo pelo dragão. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta a Ellen? Ellen, qual foi a situação mais complicada que você passou em estádio? Você diz como mulher ou em geral? Como mulher. Assim? Cara, como mulher, foi uma vez no jogo... O primeiro jogo da Série C de 2016 em Arapiraca, que... Eu fui com um pessoal que alugou uma van e tal. Quando chegou lá, na hora da revista, a mulher quase me estuprou, assim. Que ela viu que eu tava com o pessoal, que uma parte era da Trovão Azul, ela me julgou por estar com essa galera e tal. Aí, outra situação muito complicada também foi na final do estadual de 2017. Essa é inesquecível. Que... Isso mesmo. Eu tava grávida, fui com meu ex-esposo, tudo bem até chegar lá, né? Quando chegou, ocorreu uma confusão em relação aos ingressos. Se eu não me engano, tinha gente que tava entrando, tava jogando ingresso lá de cima. E como não tem o leitor do código de barras em Itabaiana, não tava tendo controle. Aí, nessa brincadeira, fecharam os portões. Eu fiquei assim, eu e minha barriga, de frente pro policial. O policial dizendo que eu não ia entrar, eu dizendo que eu ia entrar. Eu cogitei até a hipótese de entrar pelo lado da torcida do Itabaiana. E quando eu entrei, teve uma confusão no final do jogo. Não sei se vocês lembram, se vocês estavam lá. Que rolou uma confusão horrível, que Thiago Silva foi pra de Genivaldo, que era goleiro do Itabaiana na época. E a polícia jogou spray de pimenta na torcida. E eu grávida ali naquele bolo. Eu acho que eles não respeitaram nem mulher grávida, nem nenhum tipo de mulher, nem criança. Eles não respeitaram nada, assim. Foi... A estrutura que o Itabaiana preparou para uma final estava super despreparada. Assim, foi horrível. Porque assim, se eu tivesse normal, sem estar grávida, dava pra eu correr, dava pra fazer alguma coisa. Agora, foi uma insanidade da minha parte também, né? Ter ido pra uma decisão. Paixão. Mas porque minha mãe até hoje ela fala, não era pra você ter ido. Eu falo que meu filho nasceu um pimentinha porque ele tomou spray de pimenta desde a barriga, né? Aí, agora de assédio, em relação a assédio, teve um jogo contra o Sergipe, pelo estadual 2016, que eu fui sozinha. Eu estacionei o carro ali próximo ao Constância e o cara veio me seguindo, até o Batistão. Aí quando chegou na porta do Batistão, que eu encontrei um conhecido, que eu nunca mais tinha falado, acho que o cara nem lembrava de mim. Eu fulano, quanto tempo, fiz aquele teatro, aí o cara saiu, assim, de perto de mim.
Aí foi quando eu encontrei um restante de um pessoal que eu pude entrar. Mas o cara foi me seguindo e falando aquelas palavrinhas que eu prefiro não comentar. Acho que não cabe ao momento. Muita coisa feia, muita coisa grossa, assim. Mas nunca nada além disso, graças a Deus, sabe? Até porque eu acho que eu sei me impor. Mas eu já vi muita coisa horrível, assim, de meninas... Daquelas meninas que tipo musas do time, né? Os caras falando um monte de abobrinha. Eu não sei se vocês lembram que antigamente tinha umas meninas que ficavam dançando lá no gramado, que eram tipo líder de torcida e tal. Uhum. Aí o pessoal, eu tinha que ouvir barbaridades na arquibancada sobre as meninas. Gostosa, vou te 3 pontinhos. Ave Maria, não gosto nem de lembrar. O estádio é um ambiente extremamente machista, né? Só que com a presença feminina e também homens conscientizados, né? A gente, por exemplo, o grito de bicha no tiro de meta, a gente conseguiu extirpar. O torcedor do Confiança não tá mais gritando naquele bicha, né? Exatamente. Jones, tem alguma... E acho que a presença da mulher cada vez mais no estádio, ela vai inibindo isso. E aquela mulher que tem reação, né, que fala, ei, para com isso, pô, você tá extrapolando, a mulher tem que reagir e botar os caras no lugar, né? Eu acho que quanto mais, assim, à medida que a gente vai aumentando o número de mulheres no estádio, eu acho que fica mais fácil para diminuir o preconceito, sabe? Porque, tipo, se você tá de grupo, é muito mais difícil para um cara só tirar uma resenha com você. Tirar uma ousadia com você. É muito mais difícil. E é muito mais fácil pra mulher também se impor. Porque ela sabe que se der alguma merda ali, ela pode correr, a amiga segura, um segura. É muito mais fácil. Agora, que ainda existe preconceito? Existe. Pô. Quantas vezes a pessoa... você tá escrevendo pro blog Mulheres em Campo? Tô. Você sabe o que é o impedimento? Aí eu, não sei não, pô, me explica aí. Eu falo assim, não sei, eu finjo que não sei, não sei, me explica aí. Você sabe o que é um escanteio? Não sei não. Tô escrevendo pro blog porque eu acho bonito. É ridículo, assim, o tipo de comentário que a gente tem que ouvir. Eu não sei que mente é essa fechada, porque, tipo, meu pai, que é meu pai, que é pessoal antigo, que é mais preconceituoso quanto a isso, senta pra conversar de futebol comigo, pô. Ainda agora que tava falando do jogo do Flamengo. Eu não assisto mais jogo do Flamengo, porque eu acho que é perda de tempo. Mas enquanto eu tô com ele vem falar, porque o jogador tal. E eu tento arrastar ele pro campo também, porque depois que eu comecei a ir, ele tá meio assim. Ele, o time não presta. Eu falei, não presta porque você não tá vendo, o time tá ótimo. Aí ele vai pro campo e fala, Ellen, isso é um time ótimo? Ele mesmo reconhece. Ellen, deixa o Confiança na Série C com o Daniel Paulista, a gente brigando pra subir. Vai o estado todo pro campo. Deixe ele. Ele lembra, em 2015, o jogo do América, que eu arrastei ele. Vamos, e o bichinho lá no meio da galera pra entrar. Vamos nessa. A gente teve tão cheio, que a gente teve que sentar lá do lado vermelho. Eu não sei se vocês lembram desse jogo. Lembro desse jogo. Eu fiquei em pé, mas não senta ali naquela cadeira vermelha. Alô, Jones? Ei, Mike. Opa, tem alguma pergunta pra Ellen? Fala alguma coisa aí pra gente. Não pergunta não, só saudá-la, porque é importante demais a presença dela aqui conosco no Bancada Azulina, mas principalmente nos estádios. Quanto mais mulheres no campo, é melhor em vários aspectos, né? É melhor porque a mulher ocupa o espaço que quiser, a hora que ela quiser, quando quiser, mas é melhor também para Confiança, para o futebol é melhor, porque a gente tem uma quantidade enorme de mulheres que não participam do negócio chamado futebol, e a partir do momento que elas estiverem inseridas no esporte, vai ser ainda melhor, até do ponto de vista da arrecadação. A Confiança tende a crescer, tende a arrecadar mais dinheiro, tende a valorizar a sua marca. Seja bem-vinda, parabéns pela sua participação também no blog, que a gente acompanha, que é muito boa, e tamo junto. Pode fazer propaganda do blog? Pode, fica à vontade. Então, sempre pré-jogo, pós-jogo, não são todos, não é sempre que eu faço, não. Eu prefiro fazer pós-jogo, porque às vezes a distância entre um jogo e outro é tão curta
que não tem nem muita informação relevante, assim. O que eu vou botar? Eu nem faço. As meninas... Porque, assim, eu vou explicar um pouquinho, não sei se vocês sabem, a respeito do blog. O blog, ele é composto por mulheres, apenas mulheres, torcedoras de todos os times do Brasil. Quer dizer, a gente tenta que sejam todos os times. Inclusive, o Sergipe tem uma colunista que é de São Paulo. Ela faz só para cumprir tabela, para ter o Sergipe também com conteúdo no blog. Aí, cada time tem uma colunista, às vezes uma colunista escreve para outros times também, não é só time do Brasil, tem colunista do Boca Juniors, tem colunista do Real Madrid, às vezes abordam também os campeonatos europeus, os campeonatos de fora, mundiais, futebol feminino, claro, lógico, evidente, né? E a gente sempre faz um pré-jogo, um pós-jogo, coloca uma nota se aconteceu assim, alguma coisa relevante a respeito do time. E é lá, Mulheres em Campo, blog Mulheres em Campo. Pode entrar lá e procurar o Confiança, que os textos são meus. Antes de mim, quem alimentava a coluna do Confiança era a Jennifer de CSA, que tá perto, né? Ela acompanha. Aí ela que alimentava, até que uma menina de Natal, se eu não me engano, Ana, que me convidou para ser colunista. Eu falei, eu não tenho muita habilidade com a escrita, não, ainda mais abordando futebol, eu sou meio perdida, assim, nos termos, né? Eu sei o que tá acontecendo ali, mas os termos, assim, eu fico meio perdida, mas aos poucos eu acho que eu tô melhorando. E até a Série C eu tô quase um Globo Esporte. Aí Seus textos são ótimos. Ellen, quando eu convidei você justamente por conta da sua atuação no blog Mulheres em Campo. E por seguir você no Twitter. Mas eu também convidei as meninas do Apaixonadas pelo Confiança e elas me indicaram você. Eu disse, bom, que boa coincidência. E aí queria que você falasse um pouquinho sobre esse grupo Apaixonadas pelo Confiança, que tem um Instagram, uma conta no Instagram, e que tem um conteúdo muito bacana. Sim. É massa. Esse grupo é o seguinte, a gente, antigamente, eu não sei se vocês chegaram a ver, que em 2016 para 2017, surgiu um grupo Proletárias. Vocês lembram? Lembro. Sim. Então, que teve feijoada, a gente fez ação social, Dia das Crianças e tudo. Só que assim, o grupo aos poucos foi se dispersando e foi meio que... Não sei o que aconteceu. Eu, como estava grávida, à época eu não podia dar tanta atenção como eu dei no começo, que eu ajudei a organizar a ação social Dia das Crianças, ajudei um pouco na feijoada, que na época que estava organizando a feijoada, Foi sucesso a feijoada, eu fui. Foi maravilhosa mesmo, as meninas arrasaram. E quem criou esse grupo, Proletárias, foi Verônica. Ela agora tá morando na Bahia, mas ela é louca pelo Confiança, assim, apaixonada mesmo, literalmente falando. Aí, quando foi esse ano, acho que no início do ano, meu Deus, eu sou péssima de data. Ela criou esse grupo no Instagram, no WhatsApp, e depois fez um Instagram. Aí a gente troca resenha sobre o time lá, fala sobre a atuação dos jogadores, fala da vida pessoal também, porque onde tem mulher tem fofoca, lógico. E é isso, o grupo tá fluindo, a gente tá vendo se, com o Bel, inclusive, se a gente consegue fazer uma reunião pra gente se conhecer, porque tem muitas ali que ainda não se conhecem. Mas a maioria veio do Proletária, sabe? Aí a gente tá vendo se consegue fazer essa ponte aí pra gente se unir e continuar o que a gente vinha fazendo com Proletárias. Beleza. Eu sempre acompanho o conteúdo de vocês no Instagram, acho muito bom mesmo e relevante. Então, Ellen, gostaria de agradecer a sua presença aqui, nesse que vai ser o primeiro de muitos Bancadas Azulinas, já que você não é uma convidada, você com já fé é em Deus. integrante da nossa bancada. E dê uma pincelada final aí sobre o tema Mulheres na Arquibancada. Então, eu acho assim, é um tema que às vezes soa até como redundante, que saco esse negócio de querer impor a mulher na arquibancada. Mas eu acho que está crescendo o número de mulheres que
procuram acompanhar os times de perto. Quando não consegue de perto, acompanha pela televisão e dá aquela velha cornetada no Twitter, no Facebook, no caso meu, né? Mas eu acho importante, velho. Eu acho importante a presença da mulher. Às vezes pode nem entender muito, mas de tanto ir aos jogos, vai começando a se inteirar, vai começando a se manter a par assim, do que o time está apresentando, do que está acontecendo. E quanto mais mulheres em campo, mais respeito a gente vai ter no futuro. Porque eu acho que essa parte do respeito a gente não vai conseguir de uma hora para outra. Eu acredito que não. Mas que melhorou em relação a alguns anos atrás. Inclusive, machismo, essa mania de achar que mulher não entende futebol, que mulher não pode gostar de futebol. Pode, minha gente. Pode gostar e não vai ser mais mulher nem menos mulher por causa disso, não. Eu acho importante a presença. Antigamente não, acho que não, ainda hoje o Confiança tem um programa de sócio-torcedor exclusivo para mulher, né? Que é mais barato. Eu acho super importante isso, assim. Eu acredito ser importante porque isso estimula, né? Isso induz a mulher assim, pô, eu tô pagando praticamente 50% menos, né? Eu acho. Eu não sei, praticamente isso. Do que o sócio masculino. Isso é uma influência, isso é um estímulo para tirar a mulher de dentro de casa e botar ela lá no estádio. Acontece que, à medida que a gente vai frequentando os estádios, a gente percebe que muitas ficam apreensivas em relação a machismo, em relação a assédio, em relação à própria violência mesmo, porque a imagem de estádio de futebol, para quem não frequenta futebol assiduamente, é horrível. Todo mundo acha que estádio tem briga, torcida organizada só tem drogado e não é, velho. Você não precisa participar da torcida organizada para fazer parte de um jogo de futebol, de uma partida de futebol. Fazer parte não, assistir. Fazer parte deixa pro jogador lá. Eu acho importante isso, entendeu? Porque assim, quando eu vou pro jogo, eu faço questão de fazer story, que eu gosto, inclusive. De fazer story, de filmar, de tirar foto, de postar foto, pra pessoa perceber, poxa, se Ellen tá ali, por que eu também não posso ir? Muitas amigas minhas, muitas mesmo, inclusive amiga do tempo de escola, encontrei um dia na balada, fez, amanhã você vai pro jogo, deixa eu ir com você, entendeu? É como se dissesse assim, sempre tive vontade de ir, mas sempre tive medo, entendeu? Eu acho que é importante a gente colocar essa imagem de que o estádio é para todo mundo, pô. Se eles conseguiram abrir espaço para deficiente físico, para tudo, por que a mulher não pode ir? Qual a dificuldade da mulher de ir para o estádio? Todo mundo é inclusão, ali é um lugar para todos. O que une a gente ali é um amor pelo time, um amor pelo esporte, pelo futebol. Muito bem. E aí, para fechar o programa de hoje, vamos falar do nosso próximo confronto, né? Que vai ser o clássico contra o Sergipe, na próxima quarta-feira, valendo praticamente uma vaga para a final. A gente vence, a gente chega a 8 pontos, dificilmente alguém alcança a gente na pontuação. Ellen, como você vê essa semana de treinamento, já que Daniel Paulista mandou o time todo reserva para jogar contra o Santa Cruz? Como você espera esse Confiança com a semana cheia de trabalho para enfrentar o Sergipe? Então, é como você disse, é confiança no confiança, né? Confiança em Daniel também. Pelo pouco que eu vi do último jogo contra o Dourense, deu para perceber que ele tá entendendo qual é a do time. Ele tá entendendo o feeling ali do negócio. E outra, o melhor treinador é aquele que reconhece o erro e corrige pro próximo jogo. E pro clássico não pode ser diferente em hipótese alguma, né? Pelo menos eu acho. Eu tenho certeza, assim, que essa tática dele de mandar o time em reserva, inclusive ele não foi, né? Também pra Recife. Foi em Recife, não foi? Foi. Eu achei essa tática perfeita, assim. Acho que a preparação do time vai estar nos conformes. Acho que dentro do que a gente espera para o clássico. Agora é aquela coisa, né? Tiveram jogos que ele jogou com 3 volantes. Eu não sei, eu tenho uma opinião dividida quanto a isso. Mas
se for melhor pro Confiança. Eu acredito que a cabeça dele é mais aberta do que a do outro treinador. Não vou falar o nome, senão a conexão cai, né? Eu acredito que a cabeça dele seja mais aberta, assim, mas ele é mais jovem, foi jogador recente. Eu acho que isso é um ponto positivo também para Daniel, né? E pro Confiança, que também tem jogadores mais maduros e tem jogadores mais jovens. Então ele tem um olhar mais não sei nem como não sei nem o que falar, assim. Ele tem uma visão mais aberta. Mais contemporânea. Isso! Matou a charada agora. Isso mesmo. Mais contemporânea, assim. Jones, como é que você vê esse jogo de quarta-feira, esse clássico aí, praticamente valendo uma final, valendo a ida pra final da nossa parte, já que dificilmente, pelas minhas contas, ninguém é capaz de alcançar os 8 pontos caso a gente vença o Sergipe na quarta-feira? Mike, o primeiro recado que eu quero dar é para a massa proletária, para a nossa torcida. Eu não espero um jogo fácil na quarta-feira, como eu não espero jogos fáceis nos clássicos de modo geral. Nós somos o maior do estado, a maior do estado, a mais vibrante, mas nós não costumamos ter vida fácil nos jogos e acredito que não será diferente nesse próximo. Então, torcida azulina, paciência, porque não é porque um jogador errou ou porque errou 2 passes que a gente vai vaiar, que a gente vai descer o pau na hora do jogo, guardar isso para depois, porque isso só vai enervar o jogador, isso vai deixar o time um pouco mais pesado, mais tenso, e não nos ajuda em nada. Quarta-feira é dia de apoiar o time, de saber que vai ser um jogo difícil, que vai ser um jogo duro, mas que nós temos totais condições de sairmos vencedores. Agora, nós não podemos perder, em hipótese nenhuma, o jogo da próxima quarta. É um jogo chave para o ano 2019, mais um jogo chave para o ano 2019. Tivemos alguns nos últimos dias, só que esse eu considero de primordial importância. É um jogo que, se a gente vence, está praticamente na final, e aí a gente consegue treinar melhor, consegue se preparar melhor para finalizar o Campeonato Sergipano com um título, o 4º ou 5º título em 5 ou 6 anos, em 6 ou 7 anos, o que é muito importante pra gente. Então é hora de todo mundo junto, incentivando o time. Daniel Paulista parece que está acertando, achando um esqueleto de uma equipe competitiva, uma equipe que começa a mostrar algumas alternativas ofensivas. Precisa melhorar bastante a defesa, porque tem tomado bastante gol. Isso é verdade. O que era um ponto positivo no início da temporada, já que a gente já está começando a chegar, sei lá, entre 15% e 20% do ano 2019, do ponto de vista dos jogos. Então, vamos ter paciência, vamos apoiar o nosso time, que a gente vai vencer. A gente falou no último podcast, não era terra arrasada, que a gente venceria a Dourense. Vencemos. Nós vamos vencer quarta-feira, mas vamos com calma. Beleza. E eu deixei para último, Lucas Oliva. Lucas, eu quero que, além desse jogo de quarta-feira, eu quero que você analise a possibilidade de a gente fazer a final contra Gilberto Carlos Nascimento, o Betinho. Mike, muito provável, viu? Depois da vitória do Frei Paulistano lá em Pedrinhas contra o Lagarto, a torcida do Lagartense se achava o time do estado, tá aí, né? Betinho foi lá com o seu Frei Paulistano e venceu de virada o Lagartense. Então, muito provável que possa acontecer uma final Dragão contra Betinho. E se isso se concretizar, que crônica que o futebol mais uma vez vai entregar pra gente, né? Com relação ao jogo de quarta-feira, barbas de molho, porque Daniel Paulista tomou a decisão correta, mandou um time júnior lá para Recife, ele ficou aqui, o Confiança está tendo uma preparação, acho que ideal para esse jogo. O nosso rival, muito frágil, perdeu para todo mundo esse ano, mas são nessas situações que o futebol pega grandes peças. Então eu acho que quarta-feira o Confiança vai estar muito bem preparado, vai encarar o rival em uma das suas piores fases da história, só que a cabeça do torcedor proletário e a cabeça dos jogadores do Confiança tem que estar preparadas para essa situação. Respeitar o rival, respeitar metendo gol, 1, 2, 3, 4, e não achar que são favas contadas, porque o futebol já nos mostrou várias vezes que quando o rival está na pior situação, várias vezes nós já nos encontramos em piores situações que o rival e vencemos o rival. E o Confiança tem que se preparar para fazer um grande jogo, se preparar psicologicamente para vencer esse jogo quarta-feira. E vencendo esse jogo quarta-feira, a gente está com o pé na final
e provavelmente esse time de Betinho aí tá dando trabalho, né? Essa vitória em cima do Lagarto foi inesperada. Eles parece que agora tem um jogo no Titão. E se eles vencerem mais uma vez, é bem possível, viu, Mike? Da Frei Paulistano e Dragão do Barra Industrial na final. Mas o Confiança tem um retrospecto bom contra times pequenos aqui do estado, né? A gente pegou o Socorrense e o Estanciano em finais e atropelamos, né? Foram finais super tranquilos. Exatamente. E contra o Frei Paulistano nós nunca perdemos, e contra Betinho especificamente, todas as vezes que Betinho estava do outro lado do gramado, nós não perdemos para Betinho. Oi, Ellen. Ok. Bem, então vamos agora às despedidas, né? Já fizemos as análises finais. Ellen, dê aí suas palavras de apoio para a torcida azulina nessa semana super importante para a gente. Bom, para a torcida eu peço para ter fé e paciência, que o time está se acertando, o time está se entrosando, o treinador está mostrando que é competente, que tem visão, que tá entendendo assim o feeling da parada toda, né? E vamos aí, né? Torcer para que pelo menos nesse clássico a gente mostre a soberania azulina, né? Beleza. Jones Ribeiro, como é? Dê suas palavras de incentivo, se despeça e deseja uma boa semana para a torcida azulina. Teremos uma semana muito boa, pode confiar. Vamos vencer o jogo na quarta-feira, vamos encaminhar a classificação para a decisão. E o último recado hoje é dia 31 de março de 2019, há 55 anos. Foi, e sempre será golpe. Beleza. Lucas, suas palavras de despedida. Mike, um abraço para você, um abraço para Jones, um abraço para Ellen, que ela se torne membra fixa da bancada azulina. E como o meu companheiro de luta bem lembrou, Jones Ribeiro, ditadura nunca mais, Bolsonaro é o caralho. E vamos ganhar quarta-feira do Sergipe. Valeu, galera. Da minha parte, desejo uma ótima semana a todos e a todas. Que quarta-feira encaremos esse clássico como eu sempre peço, que se encarem os jogos com seriedade, respeitando o adversário, entendendo a grandeza da camisa que os jogadores envergam. Tenham uma semana ótima. E ressaltando, ditadura nunca mais. Tenha uma boa semana, saudações proletárias e fui! Sua bandeira de Coalvianil, confiança em todo o Brasil. Sua luta continuará, outras taças iremos conquistar. Essa é